Olá, meus queridos! Vamos falar hoje sobre de volta para casa. Pensando na história de Jacó, como está as suas relações? Sua relação com pessoas, familiares, irmãos, como está? Sabe de uma coisa? Quando Jesus morre e que o véu do templo rasga de alto a baixo, ali estava o fim da separação entre Deus e o homem. O caminho estava aberto para aproximarmos do nosso Deus, através do sacrifício de Jesus. Então, o véu do templo rasgou, porque ele era a separação, aquela cortina, aquele véu era o lugar que impedia que qualquer um entrasse no Santo dos Santos, que era o lugar onde a presença de Deus vinha. Só o sacerdote poderia entrar ali, uma vez por ano, depois de fazer purificação por si mesmo. Então, quando Jesus morre, que ele entrega o Espírito, há um terremoto e o véu do templo rasga. Ele rasgou um ato físico aqui na terra, mostrando que foi aberto para nós no céu, a aproximação do Senhor, a aproximação do nosso Deus. E o véu do templo rasgou, porque Deus não quer separação. Deus não quer separação entre nós e Ele, entre o homem e Ele. O homem pecador que vem a Jesus, ele se aproxima. E Deus não quer separações de você, para sua família, para irmãos, para pessoas. O que fazer quando as relações estão rompidas? Quem aí precisa voltar para casa? Precisa voltar para a família? Precisa voltar para alguém que você cortou a relação? Como fazer isso? Por que foi embora? Talvez você que está me ouvindo fale assim, nossa, mas você não sabe o nível da ofensa. Não, tem coisa que tem que ir embora mesmo, mas tem coisa que não é para ir embora. Tem coisa que é para voltar. Tem coisa que você tem que retornar. Tem coisa que não é para ter separação, tá? Primeira coisa, ofereça um gesto de boa vontade. O sacrifício pessoal em favor de um relacionamento rompido pode iniciar um processo de cura. Jacó, quando ele vai encontrar com Esaú, seu irmão, depois de tantos anos separado, Esaú queria matá-lo, né? Por causa do engano. Ele enganou, ele usurpou, ele pegou, comprou a primogenitura, né? Ele enganou o pai com a ajuda da mãe. Então, depois de muito tempo, Deus disse, você vai ter que voltar. Você vai voltar, já é tempo de você voltar para a sua terra. Só que aí tem um processo. Porque Jacó, para cumprir o plano de Deus na vida dele, ele teria que passar por aquele processo de libertação, de mudança de identidade, de regeneração. Ele não podia ser o mesmo Jacó, senão ele não iria herdar a promessa de Deus para a vida desde o pai dele, desde o avô dele, né? Não iria. Então ele passa por um processo, né? Ele luta com Deus, ele fica ali uma noite toda lutando, mas quando ele vai, realmente, ele decide ir, pega as mulheres, os filhos, os animais, para encontrar com Esaú, ele tem um gesto de boa vontade. Ele manda uma comitiva na frente e manda presentes, que os servos dele levassem para Esaú alguns presentes, né? Isso é um gesto. Muitas vezes é uma forma que a pessoa tem de iniciar um processo de recuperação e de aproximação, tá? Só que isso tem que ser uma coisa sincera. Não pode ser uma coisa tipo para comprar, não. Tem que ser um gesto sincero, né? Ele foi tentar, o que Jacó fez, ele tentou desarmar o irmão, né? Porque ele achava que Esaú estava armado depois de tantos anos. Esaú não estava mais, né? Esaú já tinha casado, já tinha enriquecido, e Esaú não estava mais pensando naquilo, né? Mas mesmo assim, às vezes você precisa ter um gesto de boa vontade. O outro, a parte ofendida, precisa perceber que você está fazendo alguma coisa para ir na direção dele, em busca do perdão,
né? Isso é importante. Peça direção ao Espírito Santo. Ore com alguém que sabe o que está acontecendo, o que você está enfrentando. Às vezes tem coisa que é tão difícil, o problema é tão sério, é tão emaranhado, que você precisa de uma direção de como fazer. Você não pode ir assim, simplesmente com a boa vontade. Você precisa pedir a Deus uma direção. E se houve essa oportunidade de aproximação, faça um pedido de perdão sincero. A pessoa ofendida, ela sabe, ela conhece e ela nota quando você está fazendo um pedido de perdão escamoteado. Já vi isso muito. Rede social, WhatsApp, mensagem. Tem coisas que às vezes uma mensagem, um pedido de desculpa por uma mensagem vai resolver. Às vezes é coisa simples, mas tem coisa que não. Tem coisa que você precisa sentar, precisa botar as cartas na mesa, precisa enumerar os fatos para que a parte que você ofendeu reconheça que você está arrependido. Então, um pedido de perdão sincero, ele quebranta, ele toca o coração do ofendido. É tão importante para Deus a reconciliação, o pedido de perdão, que influencia até na sua oferta. Olha o que Jesus disse. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Nós não podemos adorar a Deus de forma verdadeira, com o coração cheio de mágoa. Não tem oferta que agrade ao Senhor. Não tem ritual. Não tem liturgia bonita, elaborada que agrade ao Senhor. Sabe por quê? O coração verdadeiro é que agrada, o coração sincero, o coração limpo. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Já tem o coração, precisa ter o coração limpo. Então, para Deus, a oferta no templo, na época de Jesus, era muito importante, né? Para os levitas, para o sacrifício, era super importante. Mas Deus não está interessado nisso. Primeiro, Ele quer o coração do ofertante. Como está o coração do ofertante? É isso que importa para Deus. Então, Ele diz, deixa a oferta, vai lá, reconcilia primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí ela será aceita, porque o teu coração vai estar bem, vai estar em paz, né? E aí você pode me perguntar assim, e se a outra parte a quem eu ofendi não quiser me perdoar ou me rejeitar? Não importa, você fez a sua parte. É isso também que Deus olha. Deus olha o coração arrependido. Dependendo do nível da ferida, dependendo do nível da injustiça, dependendo de como foi, sabe? Talvez o outro não queira perdoar ou não vá perdoar. Por exemplo, eu já tratei casais que a esposa diz assim, não, Márcia, eu perdoo ele, mas eu não quero mais conviver com ele, porque eu não consigo mais confiar. Foram tantas reincidências na traição, que eu não consigo mais confiar. Ok, aí é passível mesmo de separação. Se não tem confiança, não tem convivência. Entendeu? Mas não se preocupe com a outra parte. Preocupe aqui, com o teu coração. Se você foi sincero, se você foi obediente a Deus, obediente à palavra, se você fez um pedido de perdão sincero, deixa a outra parte. Às vezes a pessoa nem perdoa na hora, ou diz assim, tá bom, mas não quero saber. Mas depois, com o tempo, ela muda, o coração muda. Porque ela reconhece que houve da sua parte um arrependimento. Tá? Isso é importante. Então, Jacó precisou voltar para casa, mas antes ele precisou passar por esse processo. Ele precisou reconhecer quem ele era, ele precisou reconhecer os erros dele, ele precisou reconhecer que ele tinha um caráter deformado. Quando Deus pergunta o nome dele, qual o teu nome?
Por acaso Deus precisava perguntar o nome de um futuro patriarca, um descendente, né, de Abraão, que seria pai de multidões, pai de nações? Não, Deus sabia exatamente quem ele era. Mas Deus, quando pergunta o nome, é para um acerto de contas. E também porque o nome judeu, na maioria das vezes, ele tem a ver com a circunstância que a pessoa nasceu ou com a personalidade dele. Jacó significa enganador, usurpador. Então Deus pergunta o nome e ele tem que confessar, né? Enganador, usurpador, Jacó. E aí Deus diz, você não vai chamar mais Jacó, mas tu vai chamar Israel. Então a mudança de nome significa, houve mudança interna, houve mudança aqui dentro, houve mudança de caráter. E é isso que Deus quer de nós, quer do homem. Errar nós erramos, fraquejar nós fraquejamos, mas arrependimento sincero é a coisa que mais toca o coração de Deus. Deus habita num alto e sublime trono, mas Ele habita com contrito e abatido de espírito para vivificar. E Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, um coração abatido. Deus não despreza quando você vem a Ele. Então volte para casa, pegue a tua bagagem, mas com essas duas, pensando dessas duas maneiras. Oferecer um gesto de boa vontade, humilde na presença de Deus, fazendo um pedido de perdão sincero. Você vai ter êxito. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, curta, comente, se inscreva aí no canal. Eu te agradeço muito.